Graça e paz, bom dia, tudo bem com você? Começamos mais uma semana debaixo da graça e da misericórdia de Deus, porque até aqui Ele tem nos sustentado, tem nos ajudado e as lutas têm sido grandes, eu sei, né? Muitas são as nossas aflições para estes dias, mas sabemos que Deus, Ele está conosco e vai nos ajudar, amém? Essa semana eu quero compartilhar com vocês, depois de ter meditado, né, no livro de Tiago, que é tão rico, tão maravilhoso para as nossas vidas, quanto que a gente pode extrair e aprender dali, né? Para sermos mais parecidos com Jesus. E Deus, Ele também durante essa semana passada, o Senhor colocou no meu coração de falarmos sobre Filipenses. Um livro também pequeno, apenas 4 capítulos, mas tão poderoso, tão encorajador. Então, que você também abra o seu coração, que você deixe Jesus tratar com você aquilo que ele quer, amém? E começando aqui, quem escreve, né, o livro de Filipenses é Paulo e Timóteo, e eles nesse momento, né, onde Paulo escreve essa carta às pessoas de Filipos, né, ele está preso. Então, aqui no capítulo 1, eu encorajo você a acompanhar junto comigo, né, durante essa semana, essa leitura, ou como são 4 capítulos apenas, de você ler tudo, ou ler um por dia, enfim. Mas no capítulo 1, né, o primeiro subtítulo é Ação de Graças e Oração. E Paulo, ele começa dizendo o quanto ele amava essas pessoas de Filipos, o quanto ele sentia saudade deles, o quanto ele orava por essas pessoas, porque eram pessoas que apoiavam o seu ministério, pessoas que oravam por eles, que incentivavam, talvez pessoas que ajudassem e apoiassem financeiramente, sustentando Paulo e Timóteo, não só com oração, né, com palavras de incentivo, mas também financeiramente, porque Paulo, ele se dedicava, né, totalmente a pregar o evangelho, anunciar o evangelho de Cristo. E Paulo tinha necessidades, né, precisava comer, vestir, enfim, então eu creio que também na ajuda financeira. E no verso 6, que é um verso tão conhecido, Paulo diz que certamente Deus irá completar a boa obra que começou na vida daquelas pessoas. E eu vou ler aqui para você o verso 6, só para você entender, né, o que eu estou dizendo, mas novamente eu desafio você a ler o capítulo inteiro, amém? Pois estou certo de que Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. A linguagem aqui da minha Bíblia é a Nova Tradução da linguagem de hoje, né? Mas você pode ler em outras versões também. Então aqui Paulo encoraja essas pessoas, dizendo, olha, eu tenho certeza que o Deus que começou a obra na vida de vocês, né, ele vai completar até o dia que ele voltar, e assim é conosco, amém? Se o Senhor te chamou para esta boa obra, tenha certeza que Deus, ele não deixa nada pela metade, aquilo que ele começou, ele vai aperfeiçoar, ele vai terminar, né? Existe aí um processo de aperfeiçoamento, mas também existe um momento que essa obra vai terminar. E nós não sabemos quando que é, amém? E no verso 7, Paulo, ele compartilha aqui na carta, incentivando também essas pessoas, né? Do privilégio
de servir a Cristo e anunciar o seu evangelho. E essas pessoas participavam disso de diversas maneiras, como acabei de citar, em oração, né, em palavra de incentivo, sustentando Paulo financeiramente, enfim. Então ele coloca aqui para essas pessoas, olha, é um privilégio tudo isso, né? E aí você pode pensar assim, nossa, Paulo, de repente aqui a situação dele estava, né, já pregando o evangelho em algum lugar, preso, ou, aliás, num momento bom, né? E ele escreve para encorajar essas pessoas, mas não. Na verdade, aqui nesse momento, Paulo estava preso, né? E aí ele cita que essas pessoas, mesmo enquanto ele estava preso, elas não deixaram de sustentá-lo, né, de ajudá-lo, apoiá-lo nesse momento. Elas não abandonaram Paulo. Então, Paulo diz que orava todos os dias pedindo para Deus para que o amor deles, né, dessas pessoas, o amor deles por Cristo, pelo Evangelho, o amor pelas pessoas crescesse cada vez mais e que eles tivessem sabedoria e um entendimento completo para escolher sempre o melhor. Ou seja, aqui Paulo preso, né? E sabemos que isso não impediu ele de pregar o evangelho, porque Paulo entendia que todas as coisas, assim como o Romano, né, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Paulo sabe que ele está ali na prisão, e isso também é para proveito do evangelho, isso é para que o evangelho chegasse ali àquelas pessoas que estavam na cadeia. Então ele diz, o meu desejo é que vocês que estão aí livres, né, livres para viver a vida de vocês, do cotidiano, é que cada vez mais esse amor, a sabedoria e o entendimento completo do evangelho, né, da obra de Cristo na cruz, por que Jesus veio, por que ele morreu por nós, que isso seja muito claro para vocês cada vez mais, porque assim quando Jesus voltar, vocês estarão livres de impureza e de culpa, ou seja, porque vocês serão aperfeiçoados, porque é isso que acontece quando a gente deixa Cristo conduzir as nossas vidas, quando a gente vai para o Evangelho, para a Bíblia e buscar o Senhor, Ele vai nos ensinando, nos limpando, nos capacitando para a boa obra dEle. Então, quando nós estamos alinhados com Deus, nós somos pessoas sábias e com discernimento, que era o que Paulo estava dizendo aqui para essas pessoas. E mesmo ele preso, ele poderia muito bem se colocar aqui numa posição de lamento, de choro, de incertezas, mas não. Ele escreve, né, para essas pessoas, encorajando elas e não reclamando, murmurando, olha, estou aqui preso, porque Paulo, ele não era uma pessoa má, ele não estava preso por ter cometido um assassinato, um roubo, ele estava preso por pregar o evangelho de Jesus. E, ou seja, às vezes, né, se fosse outra pessoa, se colocaria no papel de vítima. Poxa, Deus, né, questionando, eu tô lá pregando o evangelho, tô falando do Senhor para as pessoas e o Senhor permite que isso aconteça comigo, que eu seja preso? Não, mas Paulo aqui já era outro nível, gente. Paulo já tinha entendido, assim, quem era Jesus, entendido novamente que tudo era para o proveito do evangelho, que se ele estava ali preso é porque era permissão e vontade de Deus e que Deus queria usar ele ali na prisão para que o evangelho chegasse àquelas pessoas, não é mesmo? Então, Paulo, ele escolhe olhar para o cuidado de Deus através dessas pessoas que estavam lá fora de Filipos, suportando ele nas dificuldades, encorajando, enfim. Ele entende que a obra de Deus é maior e o amor de Jesus que alcançou a vida dele precisava chegar em outros lugares, precisava chegar, né, aonde ainda não havia chegado, e para isso ele pregou correndo riscos,
Porque assim, ele entendia que a graça que alcançou a vida dele não podia parar só nele, né? Precisava transbordar, precisava alcançar as pessoas que ainda não conheciam. E aí depois, aqui no verso 12, o subtítulo muda, né? A vida é Cristo. E no verso 12, ele reafirma isso, dizendo que tudo que aconteceu com ele ajudou de fato para o progresso do evangelho. Assim como estar preso naquele momento. Ou seja, ele não reclama, ele só reafirma, olha, eu sei que tudo que eu passei e tenho passado é para que o evangelho de Jesus seja conhecido. E do verso 14 ao 18, ele diz sobre pessoas que estão pregando esse evangelho por amor ao sacrifício da vida de Jesus, né? E pela entrega e outras pessoas estão pregando esse evangelho por interesses pessoais. Mas tudo bem, ele fala, não importa. O que importa é que de alguma forma o evangelho está sendo anunciado. Não importa, porque o Senhor Deus, ele vê a intenção do coração. E existem pessoas que querem de fato pregar o evangelho por amor a Cristo, aquilo que ele fez, e porque elas sabem que a mesma graça que o alcançou precisa alcançar próximos. Mas tem pessoas que visam lucro, que visam interesses mesmos, né? Mas Paulo diz assim, não importa o que o evangelho está sendo pregado. E lá no verso 20, ele afirma que o desejo e esperança que ele tem é tipo assim, olha, o que eu desejo é não falhar, né, no meu dever, é não falhar naquilo que o Senhor me chamou para fazer, né, no meu propósito de vida, porque independente da situação, eu quero ter coragem para viver e anunciar o evangelho. E mesmo que eu morrer fazendo isso, eu sei que é para mostrar Cristo através dessa situação, ou seja, ele fala, mesmo se me matarem por estar pregando o evangelho, não tem problema. Isso não me traz medo, isso não me paralisa, isso não me fere, né? A ponto de falar, então eu não quero correr esse risco, eu não quero falar desse Jesus aonde eu estou correndo risco de vida, porque Paulo de fato estava correndo risco de vida aqui, né? E ele fala, não tem problema, porque eu sei em quem eu creio, eu sei que se Deus permitir que eu morra, isso também vai servir para que o evangelho seja pregado. Isso também vai servir para que as pessoas vejam Jesus através da minha morte. E aí, para terminar, outro subtítulo, que é firmeza e coragem. Ou seja, Paulo, mesmo falando tudo isso, ele quer deixar aqui, né, para essas pessoas de Filipos, olha, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o evangelho de Cristo, que vocês vivam a verdade, a palavra, que vocês preguem o amor e que vocês vivam esse evangelho para qual o Senhor chamou. E ele pede para que essas pessoas continuem firmes e corajosas, enfrentando as dificuldades, porque é desta maneira que Cristo seria demonstrado na vida deles. E aí no verso 29, Paulo, ele diz que Deus está dando a cada uma dessas pessoas, e isso nós podemos trazer para as nossas vidas. Ele diz, olha, isso que vocês têm é um privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele. Tipo assim, tá bom, eu aceitei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, eu creio nele, eu creio na salvação, eu creio no amor, enfim. Mas Paulo fala assim, olha, é um privilégio vocês servir a Cristo também sofrendo por ele. Porque a mesma luta que eu passei, eu sei que são as que continuam, ou seja, todas as provações, dificuldades, né, medos, anseios que Paulo enfrentou, ele sabia, ele já tinha consciência que eram as mesmas que aquelas pessoas estavam passando e são as mesmas que nós, né, que eu e você muitas vezes enfrentamos por amor do evangelho. Exatamente nessa situação,
como Paulo preso, que poderia, né, de novo, falar, ai, Jesus, né, Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Não. Paulo entende que mesmo esse sofrimento, por amor de Cristo, ou seja, a perseguição que ele sofreu, por amor de pregar esse Cristo, esse evangelho, isso era um privilégio. E, de fato, é isso que o Senhor quer nos mostrar nessa semana, é isso que Ele quer falar com a gente. Olha, não pense você que o Evangelho, ele tem as dificuldades, ele tem as dores, e isso também é um privilégio. Sofrer por amor a Cristo, por amor a pregar o Evangelho, né? Paulo também fala que para a gente considerar isso bom, essas perseguições, porque significa que de fato nós estamos pregando o Evangelho, porque é também na adversidade que Cristo é formado em nós e que nós demonstramos Cristo para as pessoas. Não é só na bonança, não é só nas bênçãos, nas vitórias, não. É quando nós estamos sofrendo e mesmo assim a gente continua ali agarrada com Jesus. É também nessa situação em que a gente demonstra Cristo. Então, essa palavra é para nos encorajar a continuar, independente daquilo que nós estamos vivendo, que a gente possa crer e descansar que Cristo está sendo pregado através das nossas vidas e foi para isso que Ele nos chamou. Amém? Ele nos prometeu vida em abundância, mas Ele também nos disse que teríamos aflições. Então, não deixe que isso te paralise, pelo contrário, seja fortalecida e encorajada a viver pregando Jesus, independente daquilo que você está passando. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa semana, por mais essa oportunidade de aprendermos do Senhor através da Tua palavra. Deus, através desse testemunho lindo aqui da vida de Paulo, Deus, que tão bravamente, fortemente viveu para o Senhor. Ele entendeu o propósito para qual o Senhor o chamou e ele, Paizinho, ele se rendeu a essa vontade. E que seja assim comigo, Senhor, e com cada uma que está ouvindo este devocional. Que independente daquilo que estamos vivendo, passando, por maior que seja a nossa luta, Senhor, que o desejo de te obedecer, que o desejo de que o Senhor seja formado em nós e que o Evangelho seja visto e pregado, que isso nos motive, que isso nos incentive a não parar, Pai. No nome de Jesus, nos alegre, Senhor, nesta manhã, alegre o nosso coração, é o que eu te peço e já te agradeço. Que o Senhor nos encoraje e que você, mulher, decida mesmo caminhar esta semana em direção daquilo que o Senhor tem para sua vida, daquilo que Ele o chamou. Amém? Deus abençoe e eu espero você amanhã.